Olá a todos do canal Refletindo sobre a Palavra, mais uma vez aqui para darmos continuidade ao capítulo 10 do livro de Hebreus. Vamos dar sequência do verso 19 em diante. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Ou seja, a gente agora, a partir do momento, ele estava ali dizendo para os hebreus, né? Também para nós, claro, que nós também fomos alcançados pelo sangue de Cristo. Ele estava falando ali para nós e para eles, que a partir daquele momento que Cristo morreu por nós, nós temos agora intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Então a gente pode entrar diante da face de Deus, porque quando houve o rasgar do véu, algo sobrenatural aconteceu. Aquele ato na terra revelava que o Santo dos Santos, o inalcançável, foi alcançado por conta da pessoa de Cristo. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, porque o próprio Cristo, ele é a água a jorrar para a vida. Então, a gente lava o nosso ser espiritualmente falando. Quando a gente aceita Cristo, nós também somos lavados espiritualmente. Não é somente com a gente batiza naquela água ali natural que a gente vê, não. A gente também é lavado espiritualmente pela água viva, Cristo. Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar. Então é necessário guardarmos a confissão da esperança. Não podemos vacilar, não podemos viver em dois pensamentos. A gente tem que ser firme no nosso caminhar com Cristo. Pois quem fez a promessa é fiel, ele é fiel para nos sustentar, ele é fiel para nos santificar. Mas também cabe a nós também buscarmos ser fiéis e permanecer com ele. Porque se nós permanecermos com ele, ele disse, vai permanecer conosco. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor às boas obras. Então, a gente também tem que ter consideração uns pelos outros. A gente tem que confiar na oração do outro, por nós. Temos que confiar também que aquele irmão pode nos sustentar através de uma palavra de fé, de um testemunho. Aqui está dizendo que a gente tem que nos considerarmos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, eu tenho que te estimular a viver as boas obras, as obras do Espírito. E você também, de igual modo, você tem que me estimular a viver dentro das obras do Espírito, né? Das boas obras. Então, nós como irmãos temos que nos estimular. Eu estou fazendo aqui um estímulo para que continuemos a estudar a palavra, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e tantos mais quanto vedes que o dia se aproxima. Aqui esse verso, irmãos, ele é muito usado para as pessoas que buscam adeptos para as denominações. Preste bem atenção. O livro, ele foi escrito para a congregação dos santos, para o corpo de Cristo, para os irmãos. Então, ele está dizendo aqui para nós que nós não devemos deixar de congregar, ou seja, de participarmos das assembleias dos santos. Nós não devemos viver sozinhos na fé. Tipo assim, tem gente que não reconhece o outro. Veja que ele diz que a gente tem que considerar uns aos outros. Aqui ele não está dizendo, irmãos, a questão de você frequentar uma denominação. Só que esse verso ele foi tão modificado no seu contexto. As pessoas não, né, irmãos? Os donos das denominações, eles entranharam na nossa cabeça que isso estava relacionado a você parar de frequentar uma denominação. Não é isso. Esse verso ele deixa claro para nós que nós não devemos deixar de participar de momentos de oração, de momentos de adoração uns com os outros. A questão é que hoje, depois que foi feito as denominações, a gente não tem mais isso. A gente não, porque assim, se você hoje em dia, você
não fizer parte de uma denominação, você não tem mais aquela coisa de poder estar junto com os seus irmãos no momento de oração. Não, porque esse verso ele se perdeu dentro dessa doutrina mentirosa que o diabo criou, que você só faz parte da igreja de Cristo se você fizer parte de uma denominação. Mas não é isso que o verso está falando para nós. Está nos falando sobre a questão de nós nos reunirmos em atos de oração, compartilhamento de testemunho, palavra. É isso, ele não está se referindo a você participar sistematicamente de cultos de uma denominação. Não, até porque nem existia denominação nesse tempo aqui, né? As denominações foram feitas a partir da grande meretriz, né? Nasce-se ali as denominações. Então, a grande meretriz, ela que entranhou isso na cabeça das pessoas, que as pessoas elas têm que frequentar a instituição religiosa. Não. Aqui está se referindo aos irmãos, a assembleia. A assembleia está dizendo um ajuntamento de pessoas. Por exemplo, outro dia uma irmã, ela fez um chá entre irmãs e ali elas me convidaram. Quando a gente está ali, a gente não está representando placa de denominação, porque ali nós estamos realmente unidos como igreja, como o corpo de Cristo, como uma assembleia, como uma congregação. Estamos congregando, estamos nos reunindo para um só pensamento, adorar o Cristo, adorar o Pai, compartilharmos da fé, testemunharmos o que o Senhor fez na nossa vida, aumentarmos a fé através da palavra, através dos testemunhos, através do louvor. É isso. Então, isso realmente é um congregar, isso realmente é se unir em assembleia. Não o que é explicado pelas denominações. A denominação, ela entranhou isso na cabeça dos membros. Então, quando uma pessoa vê a outra não mais frequentando a denominação, ele já começa logo a dizer, olha, não devemos deixar de nos congregar. Então, para eles, o congregar é frequentar a denominação, porque foi isso que foi ensinado, foi isso que foi entranhado, foi isso que foi doutrinado às pessoas. Infelizmente, as pessoas não buscam a palavra no seu contexto real, porque elas estão apenas olhando a palavra pelo olhar doutrinário das denominações. E isso é o que tem acabado com a fé de muitas pessoas, porque essas pessoas elas não conseguem pensar em Cristo, elas não conseguem pensar com Cristo. O pensamento delas sempre está baseado na doutrina da denominação que elas fazem parte. E isso é muito triste, porque essas pessoas elas vão se perder, porque se a denominação delas fechar, elas vão se perder, porque elas ficam perdidas. Lembra na fraudemia como as pessoas ficaram perdidas quando as denominações fecharam? Elas ficaram perdidas porque elas não sabiam quem era Cristo. Elas não tinham comunhão com Cristo. Elas tinham que ter o pastor da denominação delas, elas tinham que estar dentro daquele lugar para poder ouvir a palavra, para poder louvar. Que coisa mais triste, irmãos. Que coisa triste. Isso é muito triste. Isso é perigosíssimo. Veja, muitas pessoas ficaram sem chão, porque elas acham que aquilo ali é o congregar, né? Então, quando a gente passava a chamar pessoas para fazer culto em casa, elas não vinham porque elas tinham medo de pegar a doença, elas tinham medo, porque aquilo não era a igreja, sabe? Elas distorceram totalmente o sentido de igreja das suas mentes, né? E até eu disse para as irmãs, eu fico muito feliz. Eu não vejo ninguém da IARD me chamando para participar de um culto de pôr do sol, de um momento de adoração, de confraternização. Ninguém me chama. Ninguém vai me chamar. Por quê? Porque, primeiro, que eles me veem como um herege. E, em segundo, não vão me chamar por mim. Eles vão me chamar pela denominação, para que eu possa ser novamente adepta, né? Adepta daquela denominação. Então, eles não vão se importar com a minha pessoa, né? Eles não vão me ver como uma pessoa ali, nem eu, nem meu esposo, uma pessoa que realmente eles possam estar junto, porque somos pessoas assim, que, como disse aqui o livro de Hebreus, não somos dignas de consideração, tá entendendo? Então eu gostaria que os meus irmãos viessem, louvassem comigo, fora do contexto doutrinário. Vamos louvar a Cristo, vamos adorar, vamos ler a palavra, vamos nos deleitar da palavra, longe de doutrina. Então, nem eles vão vir se eu chamar para um culto de pôr do sol ou um culto de adoração, eles não vão vir,
Tá entendendo? Porque eles vão achar que eu tô querendo colocar heresias na cabeça deles. E se eles forem me chamar, é com a intenção de simplesmente fazer com que eu retorne à igreja verdadeira, né? A igreja verdadeira, como é ensinado aí a doutrina católica apostólica romana para suas filhinhas, né? E aqui ele está falando para os hebreus, esses hebreus aqui que ele, com certeza, ele estava se dirigindo, não eram todos os hebreus que não estavam mais vendo Cristo como o remidor dos pecados, porque havia muitos hebreus que não tinham deixado a primeira aliança, ainda acreditava que tinha que se fazer sacrifício, fazer circuncisão. Então, esses hebreus que acreditavam nessas coisas, eles estavam se afastando dos irmãos que haviam entendido a segunda aliança. Entendeu? É isso, é a mesma coisa de hoje em dia. Quando você entende a segunda aliança plenamente, né? Você não vive mais na primeira aliança, muitas pessoas vão se afastar de você, vai deixar de congregar, não vai mais lhe considerar. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, ou seja, abertamente, né? Depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Olha aqui como aqui é sério. Quando uma pessoa conheceu a verdade de Cristo, a salvação através de Cristo, que tem que andar como uma nova criatura, de acordo com as obras do Espírito, se essa pessoa ela vai viver no pecado abertamente, aqui diz que não existe remissão de pecado para ela. Não existe. Por quê? Ela não acredita mesmo que o sangue de Cristo remiu mesmo os seus pecados e não quer viver a salvação plena, né? Através de uma nova vida, sendo uma nova criatura. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Olha só, isso infelizmente é o que vai restar para essa pessoa. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou os pés, o Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Aqui ele está dizendo para nós que, na época de Moisés, a lei, que é tipo, a pessoa adulterar, se fosse comprovado o adultério, aqui nós sabemos que não é somente sobre o adultério, aqui nós sabemos que existia os tipos de pecado. Os pecados sem arrependimento. Veja que ele está dizendo o pecado deliberado. A pessoa, ele não tinha interesse em mudar de vida, em voltar atrás, e se converter. Está falando nisso. Também não era diferente da época de Moisés. As pessoas não saíam matando, pedrejando todo mundo à torta e à direita, não. Tinha que haver o julgamento. As pessoas dizem por aí que Deus mandava matar à torta e à direita. Não era desse jeito. Havia julgamento, havia conhecimento pleno sobre uma situação. Aqui fala que essas pessoas na época de Moisés, se elas eram constatado o pecado e elas morriam, aí ele está dizendo assim, agora você imagina uma pessoa que tendo conhecido todo o sacrifício de Cristo, tendo aceitado, tendo caminhado com Cristo, e ali ele foi viver novamente a vida de pecado, né, de forma deliberadamente, ele está dizendo, será que a condenação dele não vai ser muito mais pior do que a que é dada pelos homens? Por quê? Porque vai ser uma condenação dada pelo próprio Deus que ofereceu a vida eterna a essa pessoa. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir de vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Então ele está dizendo aqui que houve dias anteriores em que muitas pessoas foram sustentadas em meio a grande luta e sofrimento. E essas pessoas, elas receberam a sua vitória.
Não abandonemos, portanto, a vossa confiança, ou seja, não abandonem a fé. Grande vai ser o galardão. Não abandonem a fé. Não voltem atrás. Eu não sei dizer para você o motivo pelo qual as pessoas estavam abandonando Cristo. Abandonando, talvez pela pressão, né? Eu não sei, eu não posso garantir aqui para você por que o autor do livro de Hebreus estava falando isso para esses hebreus aqui. Esses hebreus que haviam abandonado a segunda aliança estavam retornando à primeira aliança. Eu não sei se eles estavam fazendo isso para agradar sacerdotes, líderes judeus, líderes religiosos judeus, eu não sei. Só sei que ele está dizendo aqui para nós, ele disse que essas pessoas que passaram grandes lutas, tribulações, essas pessoas, elas galgaram o caminho da fé e elas receberam a sua vitória. Ele está dizendo aqui para nós, para eles, né? Ele estava dizendo para os hebreus. Então, continuem também firmes, sejam firmes no caminho, porque grande vai ser o vosso galardão. É muito interessante isso, porque a nossa fé, ela é muito fácil de se desvanecer, porque nós seres humanos, nós queremos sempre praticar o que é mais fácil. Muitas das vezes, a gente não quer lutar. Lembra do nosso corpo? O nosso corpo, ele sempre quer economizar energia. Ele não quer se desgastar, ele não quer fazer grandes esforços. É o nosso corpo, ele sempre está ali querendo economizar energia, né? Como uma forma de resguardo. E nós, na nossa fé, não é diferente. Na nossa fé, muitas das vezes, a gente não quer sofrer grandes tribulações, a gente não quer passar por grandes lutas, a gente não quer ser confrontado, porque isso dói, porque isso vai exigir de nós renúncia. E muitas das vezes a gente não quer renunciar. Mas Cristo, ele renunciou à própria vida dele, como sendo o próprio Deus. Ele renunciou à sua glória. Lá no céu, os anjos tinham suprema consideração por ele, ele era exaltado, mas ele renunciou tudo isso. Por quê? Por amor a nós. Então, nós devemos sim seguir o exemplo do Pai, seguir o exemplo do Filho, que se auto-renunciou. Aqui diz para nós que se a gente continuar firmes, galgando o caminho da fé, não levando em conta as grandes tribulações e lutas, para vivermos realmente na aliança com Cristo, vivermos aliançados com Cristo, grande vai ser o nosso galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Qual é a promessa? A promessa da glorificação, a promessa da salvação plena. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Quando o autor fala isso daqui, ele não está dizendo que Cristo vinha naquele tempo, era porque o Espírito de Deus dava essa certeza a ele, a certeza de que era certa a volta do Cristo, de que era certa. Era tão certa que ele podia sentir como se fosse naquele tempo dele. Então é a mesma coisa hoje. Eu não posso te dizer quando Cristo vai voltar, mas eu tenho certeza que ele vai voltar. Por mais que as coisas estejam difíceis, por mais que seja dura a nossa caminhada, mas eu tenho essa certeza dentro do meu coração. E essa certeza é que traz alívio às minhas dores. As dores já não podem ser mais do que a minha fé por conta disso, por conta da certeza de que o Senhor vai voltar, de que a salvação vai ter ali a sua concretização final. Todavia, o meu justo viverá pela fé, ele diz. Devemos continuar vivendo pela fé para sermos sempre justificados. Se retroceder nele não se compraz a minha alma. Aquele que retrocede do bom caminho, como ele disse aqui para nós, o autor de Hebreus. Se uma pessoa conhece o caminho do Senhor, se a pessoa aceitou o Senhor, se a pessoa viveu as práticas da nova vida com Cristo, e aí ele abre mão de tudo isso para viver o pecado deliberadamente, ele diz que se ele retroceder, nele a alma do Senhor não se compraz, ou seja, não há alegria em Deus nessa pessoa. Não, Deus não vai se alegrar nessa pessoa. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, o autor de Hebreus está dizendo aqui, nós, irmãos, nós não somos dos que fraquejam, dos que retrocedem. Nós somos dos que avançamos, né? Nós somos dos que
vai adiante dos que conservam a fé para que a alma possa ser conservada, né? Para que a pessoa por completa possa ser conservada da perdição. É muito interessante aqui que o autor de Hebreus deixa para nós, que nós não devemos retroceder, devemos continuar firmes no conhecimento da palavra de Deus, na mudança de mau caráter para o bom caráter de Cristo, né? Da renúncia, devemos continuar renunciando, devemos manter a nossa fé viva na pessoa de Cristo. É isso que nós devemos continuar fazendo. Que o Senhor ele se alegre, né, na nossa pessoa, na nossa fé, que haja em nós realmente o Espírito da verdade de Deus, que nós possamos realmente continuar avançando para a honra e a glória dele, que realmente seja verdadeira a fé que nós professamos, para que ele venha ter alegria em nós, que nós nunca venhamos a sair do caminho do Senhor, que se em nós houver algum tipo de fraquejar, que busquemos ao Senhor através da renúncia, através da nossa humilhação diária, né, do nosso retroceder da vida do pecado. Nós devemos deixar de lado a vida que era longe de Cristo e avançarmos para as coisas do alto, como diz a palavra do Senhor. Que em nós possa haver verdadeiramente o caráter de Cristo e que o Espírito de Deus possa nos selar com ele dia após dia. Que Deus possa ser honrado através das nossas vidas. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.